Vamos se colocar de pé? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tuas obras em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesta noite, dando início a esta quinta-feira, que é a nossa quinta-feira do nosso Julho da Abundância Divina. E hoje nós estamos numa quinta-feira missionária, onde os nossos missionários estarão aqui trazendo os relatos, pregando, falando do amor de Cristo e falando sobre o quão é importante a obra missionária na igreja, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, bendizemos a ti nesta noite, porque o Senhor é bom, e a tua bondade ela dura para sempre. Pai, nós viemos, ó Pai, a este santuário, para tributar a ti toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é merecedor. O meu pedido a Deus é que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida como sacrifício vivo diante de Ti. E eu te peço também, ó Pai, que o Senhor cerque este ambiente com a Tua glória. Estenda as suas mãos sobre este lugar para curar, para libertar, para transformar, ó Deus, e para renovar as nossas forças, para que possamos continuar na caminhada, não olhar para trás, mas olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Aleluia. Toma o seu assento nesta noite, amém. Aleluia. O caderno dos pedidos de oração,
Deus abençoe. Aleluia. Nosso irmão presbítero Joel, ele pede oração pelo pastor Saulo. Pastor Saulo, ele entrou numa sala cirúrgica, isso, às 15 horas, mas ainda nós não temos notícia do servo do Senhor, amém? O diácono Flávio, ele pede oração por Ivani e Priscila, por saúde, amém? E também a irmã Valdete, ela pede oração por Genair, precisa de libertação de vícios. Quantos creem que Jesus liberta vícios? Diga amém. Aleluia. Diaconisa Lucilene, ela pede oração pela sua vida, que ela está com problema de saúde. E a diaconisa Lucilene também pede oração por Yasmin, Johnny, Sueli e Geise, que estão precisando de milagres na área da saúde. E a diaconisa Lucilene também pede oração por Adriana e filhos, que estão precisando de um milagre. Quantos creem que Jesus ainda opera milagre? Diga glória a Deus. Aleluia. É possível que você passou ali pelos diáconos e não deixou o seu pedido de oração anotado, mas que quer fazê-lo publicamente nesta noite. Se assim for, você pode se manifestar. Amém. Nosso irmão evangelista Teixeira está pedindo oração pelo nosso irmão Josué. Passou por um procedimento, isso, e também por uma criança que o nosso irmão presbítero, pastor Sidney, pediu também oração. Amém? Quantos creem nesta noite que Deus pode operar um milagre? Aleluia. Os que estão aqui, não sei, é possível o nosso irmão Josué vir até a frente, para que possamos orar e ungí-lo. Quem mais precisar de oração, vem aqui na frente, nós estaremos orando, amém? Quantos mais precisam de oração nesta noite? Aleluia. Nosso pastor Luiz dirige a congregação lá do Degan. Faça essa oração, por favor. Patrão Jesus, igreja, amém? Vamos orar a Deus. Tenho certeza que o Senhor, nosso Deus, Ele pode fazer o impossível. O impossível é só Ele faz, amém? Senhor Deus Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus Pai, te agradecemos pelo Teu nome, Senhor Jesus, meu Deus, que Tu és Senhor de nossa vida, Tu és o Senhor, Pai, da Tua igreja, Senhor Jesus, meu Pai. Os Teus filhos estão aqui, Senhor Jesus, encarecidos sim, do Teu agir, do Teu operar. Entra com as Tuas mãos santas, meu Deus, sarando, meu Pai, curando, restaurando vida, Deus, a todos esses nomes, Deus Pai, que estão nesse caderno de oração, Deus Pai querido, Tu os conhece, os sabe, Deus, vá de encontro, Deus Pai querido, sarando, curando, transformando, dando vitória, porque através do Teu sangue, Senhor, Tu levou sobre si todas as nossas dores, Deus Pai. Olha a Tua igreja, Deus Pai querido, cura, restaura, transforma, Deus Santo, oh Espírito Santo de Deus, pois através do Teu sangue, assim eu te peço, em o nome do Teu Filho, amado Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que ainda podem permanecer de pé, vamos adorar o Senhor. Eu só quero adorar. É o louvor que nós estaremos entoando nesse momento. Os irmãos conhecem, a gente já tem cantado alguns cultos, as irmãs, o ciclo de oração também já louvam. Então vamos como igreja engrandecer o nome do Senhor. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. A gente não sabe, né? Mas essa graça nos alcança. Sou pequeno e Ele tão grande é. Aleluia. Oh, glória, bendito seja o Senhor. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele
Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu sou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Louve ao Senhor. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu sou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, glória a Deus. Exalte ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Aleluia, exalte ao Senhor. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho, glória, me deu. Bendito seja o Senhor. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aplaude o Senhor, porque Ele é digno. Oh, glória. Aleluia. Deus continue abençoando a sua igreja. Pode tomar o vosso assento, amém? Amados, já está em nosso meio o nosso pastor Charles, que é o nosso primeiro vice-presidente do ministério, e eu passo a direção do culto para o servo do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando o Senhor, né? Deus venha falar conosco grandemente nessa noite. Minha alegria, externar minha alegria, minha gratidão estar aqui com todos os irmãos, a cultuar o Senhor. Eu peço perdão pelo atraso, devido ao trabalho, né? Vim correndo de viagem, falei, mas vou, nem que eu chegue 20 minutos, mas vou chegar, né? E glória a Deus, chegamos para cultuar o Senhor. Eu vim ouvir Deus falar comigo. Quem veio aqui nessa noite? Então não perca sua atenção. Entregue o teu melhor para o Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que Ele irá falar comigo e com você nessa noite. Amém? Eu retorno aqui
a direção do culto, tem toda uma programação já, e eu não quero tomar tempo nessa noite. Que Deus abençoe todos os irmãos. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nesta noite? Deus continue abençoando o nosso pastor Charles, amém? Eu quero aqui pedir aos irmãos encarecidamente, aos nossos jovens, às nossas irmãs, para que possam se juntar e louvar num grupo só, amém? Vocês não vão ficar bravos com o pastor Ivan, não, porque senão nós vamos tomar tempo dos nossos missionários, e eu quero ouvir que eles têm relato e mensagem de Deus, e Deus vai usar eles nesta noite. Quantos assim crê, diga amém? Amém. Então vocês podem se unir num lindo coral aí, as nossas irmãs, e juntos adorar o nome do Senhor, amém? Enquanto as nossas irmãs se preparam, no dia 24/7, que é a próxima sexta, sem ser amanhã, a outra sexta, terá uma palestra que será dada pela nossa missionária e psicanalista Selma Martins, amém? Será aqui no Templo Central, e o tema, quando a tela rouba a presença. Oh, irmão, aleluia. Celular é coisa boa, quando sabemos usar. Quando não sabemos, se torna algo que rouba, aleluia, o seu tempo e tudo aquilo que Deus tem colocado em sua vida, amém? Nossas irmãs, junto com os jovens, adorando ao Senhor, todos juntos, para nós ganharmos tempo na noite deste dia. Clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voto que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E diga discípulos de todas as nações, porque ele vem. E diga discípulos de todas as nações, porque ele vem. É discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Todas as
O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, está nos honrando com a sua presença nesta noite. Pela primeira vez, é o Danilo, convidado do presbítero Márcio, é isso? Onde que está o Danilo? Lá no fundo. Se coloque de pé, Danilo. Aleluia. Os irmãos estão felizes com a presença do Danilo nos honrando nesta noite. Vamos dar um bem-vindo a ele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Também está nos honrando com a sua presença o pastor Paulo Altes e a Jô, né? Jô Altes, se coloque de pé. Casal de obreiros, são amigos do ministério e nosso também. Amém? Os irmãos estão felizes com a presença do nobre casal de obreiro nos honrando nesta noite. Vamos dar um bem-vindo a eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Você sabe que está em casa, Paula. Amém? Também está nos honrando. Não sabia, não? Oh, pastor. Está nos honrando nesta noite. Pastor Anderson. Pastor Anderson é o nosso missionário, representa nosso ministério lá em Charneca da Caparica. É isso? Em Portugal. Portugal. É a bênção de Deus na nossa vida. Juntamente com a sua muito digna esposa, missionária Claudineia, né? Mais uma vez nos honrando com a sua presença, veio a brilhantar a nossa quinta-feira missionária. Amém? Os irmãos estão felizes com a presença do nobre casal de obreiros e missionários nos honrando nesta noite. Vamos dar um bem-vindo a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço nela aí. Em nome de toda a igreja. Também está nos honrando nesta noite nosso missionário Domingos Zeca. Domingos Zeca, amém? É o trovão, é o nosso missionário que nos representa lá no Moçambique. É na cidade de Beira? Chimoio. É ele que manda aqueles vídeos lá de Huamanguana, né? Esses nomes aí que é uma bênção. E a sua muito digna esposa também está acompanhando a Mina Berta, né? Se coloque de pé. A Mina Berta também tem 2 obreiros que acompanham ele. É o obreiro Sérgio. Se coloque de pé, Sérgio. Lá do Moçambique também nos honrando com a sua presença. E o presbítero Sérgio, que é aqui de Sorocaba, é isso? Christian, Sérgio é o outro. É o Christian que está sentado. Isso, e é o Christian, o presbítero Christian, lá de Sorocaba, né? Mas eu conheço ele já, ele sempre vem aqui, ele sempre aparece por aqui. Era de Limeira, tá certo. Aleluia, gente boa, né? Aleluia. Os irmãos estão felizes com a presença do nobre casal de obreiros missionários, mais o Christian e o Sérgio, nos honrando nesta noite com a sua presença. Vamos dar um bem-vindo a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Dê um abraço neles aí, em nome de toda a igreja. Amém? Amados, agora são 8h11, nós precisamos aqui ser práticos e temos sabedoria, né? Para dividir aqui os horários e escutarmos e sairmos com a bênção completa. A igreja sim crê e concorda, diga amém. Amém. Eu queria, Mateus, está lá no ponto aquele vídeo? Pede para, vamos passar um vídeo aqui. Nós temos 2 vídeos, um lá de Portugal e outro lá
do Moçambique. Nós vamos passar o vídeo agora, é eles lá que vão soltar. E depois vocês vão aqui trazer um relato e trazer uma porção da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nesta noite? Nosso missionário Anderson está pregando ali um lar de idoso, é isso? Isso. Então vem aqui falar mais dele e pregar e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Missionário Domingos está falando ali assim, deixa eu falar uma coisa primeiro e depois você prega. Aí eu falei, não, lá na Europa é a brisa e lá na África é fogo, né? Então nós vamos ficar aqui na brisa, depois vem fogo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Anderson, que é um dos nomes mais bonitos, abaixo do nome de Jesus, pois ele é o meu xará. Pastor Ivan, com a Secretaria de Missões da CML, que alegria, que gozo na minha alma, no meu coração, poder rever aqui todos os obreiros, missionários, domingos, uma alegria muito grande. Pastor Paulo e a pastora Josi, eu pensei que ele já não era mais visitante, mas vamos continuar orando, e o Senhor faz a obra, amém? Amados, me acompanha também a minha digníssima esposa, a mulher mais linda do planeta Terra, que me ladeia já há 34 anos, amém? E amanhã nós vamos fazer aniversário de casamento. Eu acredito que ela já comprou um presente para mim, que a mulher sábia edifica a casa, e elas lutaram por direitos iguais, né, irmãos? Glória a Deus. Amados, há algum tempo nós fazemos parte desta família e o nosso coração se alegra. Se torna impossível vir até o Brasil sem passar aqui em Limeira. Até mesmo que nós mantemos um contato muito ativo com a nossa Secretaria de Missões, já por volta de 15 anos que nós estamos inseridos na CML, no nosso departamento de missões. E para mim esta igreja, ela faz parte da nossa história. Esta igreja, Assembleia de Deus Ministério de Limeira, chegou na nossa vida cerca de 15 anos atrás. Na época, o diretor de missões ainda era o pastor Valdir Caetano, e eu lembro como se fosse nos dias atuais. Havia uma crise muito grande em Portugal, estava perto do fim de ano, Natal, Ano Novo, e nós estávamos passando uma escassez muito grande em Portugal, e muitos irmãos pensam que a Europa não tem crise, né? Mas os irmãos precisam ir conhecer a Europa. Nessa época, eu e a esposa, os 4 filhos ainda muito pequenos, e por incrível que pareça, nós não tínhamos alimentos em casa. E a CML nessa época estava fazendo uma viagem para a África e resolveu parar lá em Portugal e nos socorreu colocando alimento na nossa mesa. E isso marcou a nossa vida, até mesmo porque eu carrego comigo a qualidade de um ser humano. Para mim chama-se gratidão, né? E o defeito do ser humano para mim também não é muito diferente, só que é ao contrário, a ingratidão. E eu lembro também que no campo missionário eu fiquei 10 anos sem vir ao Brasil por causa de condições financeiras, e foi a CML, depois de 10 anos no campo missionário, que me trouxe até o Brasil, não só para conhecer o ministério, mas para abraçar a minha mãe, que já dorme no Senhor, o meu pai e também a minha família. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui orando por nós, intercedendo por nós e também contribuindo com as suas ofertas que têm chegado ali no campo missionário, e o nome do Senhor tem sido glorificado, amém? Eu e a minha esposa, os irmãos já são conhecedores, nós trazemos um testemunho onde o Senhor nos resgatou do mundo das drogas, convertemos dentro de uma casa de recuperação para dependente químico, e nessa vinda agora nós escrevemos um livro do nosso testemunho, e esse livro ele tem um propósito muito grande, que é alcançar as pessoas que estão envolvidas com drogas e alcoolismo. Depois do culto estaremos ali fora, se você puder adquirir, adquira, leia, seja edificado, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração. Mas o propósito do nosso coração não é só você ler, é após você ler, você doar esse livro para alguém que está dependente de droga, talvez na família, vizinho, ou até mesmo na rua, alguém desconhecido, porque nós gostaríamos muito que o nosso testemunho chegasse até essas pessoas, amém? Estamos ali em Portugal há 21 anos fazendo a obra do Senhor,
e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. A primeira igreja que nós fundamos foi há 17 anos atrás. 17 anos nós fundamos a primeira igreja em Charneca da Caparica. Repita comigo, Charneca da Caparica. Decora para você estar intercedendo por nós. E foi um passo de muita fé. E para a glória de Deus, nesses 17 anos, o Senhor tem feito proeza naquele lugar. Almas têm se convertido, se rendido aos pés do Senhor. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Há 17 anos atrás, o aluguel daquele imóvel era 1.500 euros. É fácil de saber quanto é 1.500 euros. É só você multiplicar por 6. Amém? Era um desafio muito grande, mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. O Deus que iniciou a boa obra, Ele também é fiel para concluir aquilo que Ele começou. E há 1 ano e 3 meses atrás, nós assinamos a escritura e adquirimos aquele templo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós estamos falando de um campo missionário na Europa. Isso se torna um milagre, não que os demais não é, mas é um desafio muito grande e o Senhor tem honrado ali a nossa fé, amém? Temos a congregação de Almada já com 8 anos, também não está suportando os membros ali, precisamos de um lugar maior. A congregação do Seixal, o Senhor também tem feito maravilhas naquele lugar. Depois, se você quiser conhecer melhor as nossas congregações, você procura a missionária Selma, que esteve conosco lá em Portugal, pregou na sede, pregou em Almada, pregou no Seixal, pregou no Lar de Idoso, conheceu ali a realidade do campo missionário e fomos muito edificados. Nem eu sabia que ela pregava tanto igual ela prega, né? E ali o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós temos alguns trabalhos que nós fazemos, um deles é no Lar de Idoso, que aqui se chama Asilo. Sempre quando nós vamos, nesse vídeo que passou ali, a Selma esteve lá conosco, pessoas aceitam Jesus como Salvador, e o europeu, ele é mais frio do que o brasileiro. Às vezes, eles colocam o pai, a mãe, os avós lá no Lar de Idoso, e não voltam mais nem para visitar, né? E a igreja tem feito esse papel tão importante, levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e muitos deles aceitam Jesus num mês, e no próximo mês, quando nós vamos lá, eles já partiram. Nós não vemos eles mais ali no Lar de Idoso, mas uma certeza nós temos: nós veremos eles lá na eternidade, juntamente com a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos o trabalho também com crianças, com moradores de ruas. Fizemos um trabalho extenso também no presídio, e ali o Senhor tem honrado a nossa fé, e temos visto o Senhor salvar os portugueses para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então continue orando por Portugal, intercedendo por Portugal. E se você quiser ir conhecer Portugal um dia, o Paulo Altez também já esteve lá em Portugal. Tivemos experiências extraordinárias ali no campo missionário, e as portas estão abertas. Você vai encontrar parte da sua família de Limeira lá em Portugal, adorando o nome do Senhor, amém? Quero deixar um versículo para os irmãos, que está em Isaías, capítulo de número 49, Isaías, capítulo de número 49, e o versículo de número 15, amém? Que diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, não se compadeça dele, do seu filho, do seu ventre. Mas, ainda que esta se esquecer, eu, todavia, não esquecerei de ti. Quem está dizendo é o próprio Deus. Pode, coloca uma situação difícil, como que uma mãe que cria, que amamenta o seu filho, pode esquecer-se dele. Mas se porventura acontecer de uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu filho, assim diz o Senhor: eu não esquecerei de ti, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente,
e também onipotente. Algumas ocasiões, até nós mesmos esquecemos de algumas coisas que o Senhor falou conosco. Mas ainda que nós esqueçamos, o Senhor jamais esquece da sua palavra e dos seus propósitos. Então, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, eu venho aqui essa noite dizer: Ele não se esqueceu de você. Pastor, me explica melhor. Em Gênesis capítulo de número 8, no versículo de número 1, Deus havia levantado Noé para executar uma grande obra. Noé, ele trabalha, executa, mas em meio àquele dilúvio, Noé está esquecido dentro daquela arca com a sua família. Mas a Bíblia diz no capítulo 8, no versículo 1, que Deus se lembrou de Noé. Quando nós lemos, até dá de pensar que Deus esqueceu verdadeiramente, que Deus tem amnésia, mas não. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, ela está dizendo: chegou a hora de eu agir em favor da vida de Noé. E esta noite eu quero dizer para você que Deus está se lembrando de você. E reforço mais uma vez dizendo: não, Ele não tem amnésia. O que Ele está dizendo é: chegou a hora do meu servo, chegou a hora da minha serva. E quando Deus se prontifica para atender a necessidade do teu povo, não há demônio, não há homem, não há situação que possa impedir aquilo que Deus preparou para a sua vida. Olhando para esta igreja, Deus traz à minha memória cerca de 3 ou 4 anos atrás, e Deus me deu uma visão desta igreja, dessa sede. E eu cheguei a comentar isso no púlpito, lá onde vocês estavam. E eu fiquei aqui olhando e pensando comigo: a obra não está pronta ainda, a obra não está concluída, porque a visão que Deus me deu era um lugar, um espaço que era 3 ou 4 vezes a mais aqui o templo. Eu não sei como está o andamento, mas uma coisa eu sei: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. Enquanto isso, nós vamos adorando, nós vamos sacrificando, nós vamos consagrando, e a qualquer momento chega a nossa hora e Deus opera ao nosso favor. Enquanto não chega, vai gemendo, vai chorando, vai orando. Assim aconteceu com Ana. Ela era ali humilhada pela sua rival, mas ela subia de tempo em tempo ao templo para sacrificar, para adorar o nome do Senhor. Mas uma certa ocasião, ela está ali, o sacerdote Eli observa e tem ela por embriagado, mas mesmo na situação do profeta Eli, Deus vai usar Eli. E naquele culto, Ana volta para sua casa. Chegando em casa, ela se deita com Eucana, e após se deitar com Eucana, a Bíblia vai dizer: e Deus se lembrou de Ana. Não é que Deus havia esquecido, é que os céus estava dizendo: chegou a hora de eu entrar em favor da minha serva, chegou a hora de eu mudar a história, chegou a hora de eu operar o milagre. E eu sinto a presença de Deus para te dizer: Deus não se esqueceu de você. Ele estava te preparando, te moldando, mas quem sabe esta é a noite que o céu vai olhar para você e dizer: chegou a tua hora, chegou o teu momento. Eu ainda creio que Deus opera no meio do povo. Olhe para o seu irmão, diga para ele: Deus não se esqueceu de você. Com a voz mais firme de profeta, diga para ele: chegou a sua hora, chegou a sua vez. Porque tem momentos que parece que acontece na vida de todos, e parece que nós somos os últimos da fila. Mas quando Deus decide operar na vida de alguém, não há nada que possa impedir. No ano de 2001, no mês de fevereiro, Deus se lembrou da minha casa. A minha casa era um barraco, humilhado, miserável, maltrapilho. A minha esposa, ainda uma jovem, com 2 filhos pequenos. Nesta ocasião, a minha esposa, ela entrava numa fila, irmãos, todo dia, 6 horas da tarde. Eu falei isso lá no Belém do Pará, semana passada. Havia uma caminhonete de sopa do centro espírita, que parava na esquina da favela,
para levar sopa para os favelados. E lá dentro daquela favela estava eu, a minha digníssima esposa e os nossos 2 filhos na ocasião. E as mulheres daquela favela saíam e faziam uma fila atrás daquela caminhonete, com os baldinhos, com as vasilhas. E ali aquelas pessoas colocavam a concha de sopa, assim, lá dentro do caldeirão de sopa. E ela pegava o baldinho dela e voltava para casa para dar alimento para os meus filhos. A família já havia excluído, a sociedade não acreditava mais. Mas lá no céu, Deus olhou para nós naquela vida miserável e disse: eu lembrei de você, chegou a sua hora. E Deus entrou na nossa casa, na nossa história e mudou a nossa vida. E o dia que eu aceitei Jesus dentro da casa de recuperação, eu me dediquei tudo à palavra do Senhor. E o último conselho que eu recebi do pastor Juan foi esse: Anderson, guarde uma coisa no seu coração: você não é Deus, porque você não vai conseguir salvar todo mundo que você quer salvar, mas se esforça que Deus vai te dar graça. E no Brasil nós fizemos uma grande obra na cidade de Uberlândia, a ponto de Uberlândia ficar pequeno, e num culto como esse daqui, Deus usou uma criança de 10 anos e disse para mim: prepara as tuas malas que tu vai atravessar o oceano, e grande é a obra que eu tenho contigo naquele lugar. O Deus que nós servimos, Ele permanece o mesmo, Ele não se esqueceu de você. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Encerro a minha fala agradecendo os irmãos. Agradecendo os irmãos que estão orando. Há 4 meses atrás eu enviei para a Secretaria de Missões, através do pastor Ivan. A minha esposa estava à beira da morte. Ela estava sofrendo e sofrendo muito. A missionária Selma acompanhou um pouco do processo. E 4 meses atrás ela passou por uma cirurgia, onde tirou o útero, tirou o ovário, tirou as trompas. E foi um momento muito difícil. Mas eu lembro que nesse percurso, ele estava dando um remédio para ela lá em Portugal, que é irmão da morfina, por causa de tanta dor que ela estava sentindo. E nós não entendíamos por que aquele remédio com tanta frequência. E depois dessa cirurgia, ela fez uma cirurgia na tireoide. E depois que fez a cirurgia na tireoide, mandaram fazer uma biópsia. E constou que tinha um câncer na tireoide. Ou seja, o medicamento que ela estava tomando já estava combatendo esse tumor. Mas repito dizendo, o que começou a boa obra é fiel para concluir. Você que orou por nós, que intercedeu por nós, muito obrigado. E continue orando para que o Senhor nos dê graça para nós saquearmos o inferno e povoar o reino dos céus. Pastor Ivan, muito obrigado. Ministério, muito obrigado. Saiba que vocês têm uma família ali em Portugal e espero ver os irmãos nos visitando em breve. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Deus continue abençoando nosso missionário Anderson, né? E a nossa irmã Claudineia está aí, ó. Tá bem, irmã? Então vamos cantar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Passa ali, fala com o pessoal ali do som e vem adorar o Senhor nesta noite. Amém? Enquanto a nossa missionária Claudineia, ela adora o Senhor, eu queria que eu e você adorássemos o Senhor com as nossas ofertas. As nossas ofertas nesta noite, ela será destinada para as missões. Sabemos que fazemos, sim, mas podemos fazer um pouco mais, sim ou não? Podemos nos esforçar um pouco mais. Podemos nos doar um pouco mais. Em todos os cultos de missões que eu participei, raras vezes não falaram sobre o tripé, né, das missões, que é o joelho dos que oram, os pés do que vão e as mãos daqueles que contribuem. Eu te convido nesta noite para que possa fazer as 3 coisas pela obra missionária. Que você possa orar, aleluia, pelo servo do Senhor, para que Deus possa mudar a história, não só deles lá, mas a nossa aqui também.
visitando tanto Moçambique como Portugal e como o Brasil, abençoando de uma forma toda especial e poderosa. Mas eu quero que também você faça missão por onde você for. Você tem sempre um vizinho, você tem um parente. Eu tenho um filho que está afastado do caminho do Senhor. Mas eu creio que logo, logo Deus vai cumprir, porque Deus fez promessa. Deus irá levantar ele como um pregoeiro da palavra do Senhor. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu chamei ele hoje para ele estar aqui. Ele disse: pai, eu não vou porque eu vou estar trabalhando. Mas eu creio nas promessas do meu Deus. E também eu te convido a contribuir também com missões. Então ore por missões, faça missões, contribua com missões. Faça tudo quanto vier à tua mão, como disse o sábio Salomão. Faça com toda a sua força, porque para onde você vai, que é sepultura. Lá não tem obra, lá não há ciência, lá não tem conhecimento. Então esse é o momento. Ontem já passou. Não dá mais para nós voltarmos na quarta-feira. Dia 15 de julho de 2026 não tem mais. Pode ter o 2027, mas essa já foi. E hoje é um dia único na nossa vida. 16 de julho de 2026. Não pense na amanhã, que o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Então é esse o nosso momento, é a nossa hora. Eu queria que você encurvasse a sua cabeça. Eu queria chamar aqui o nosso pastor Charles para nos abençoar com esta oração. Encurva a sua cabeça nesta noite. Logo após, nossa missionária Claudinei estará cantando, adorando ao Senhor. E os nossos irmãos diáconos estará recolhendo as ofertas, os dízimos, as contribuições, e que o nome de Deus continua sendo glorificado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos o teu santo nome, Pai, em adoração, com louvores, com cânticos, Senhor. E nessa noite, nesse momento, Pai, nós iremos ofertar na tua casa, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor ama aquele que oferta com alegria, com amor, com entrega. E nessa noite, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, visita a cada um de nós que aqui estamos, Pai. Cada um daquele que veio entregar o teu melhor na tua casa, Senhor. Visita o celeiro do teu povo, Jesus. Não deixe que nada falte, Senhor, nada faltar, ó Pai. Abençoa grandemente a cada um, Senhor, também aquele que não tem nessa noite, Pai. O Senhor sabe e conhece, Senhor. Abre a janela dos céus sobre essas vidas, Pai. Que dessa mesma forma ele possa compreender e entender o propósito de ser fiel a Ti, Senhor, em ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós oramos, Pai. Pedimos, Senhor, bênção tal sobre cada um de nós. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Missionária Claudineia. Aqueles que vão ofertar no Pix, pode no mesmo Pix do CNPJ. E você só especifica que é para missões. Amém? A paz do Senhor, igreja. A voz não está muito boa, porque terça-feira eu peguei um frio. Eu estava com 40 graus e eu simplesmente estou morrendo de frio no meu país, gente. Então a voz está um pouquinho xoxa, mas o Senhor recebe, né? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Se eu tivesse asas, voaria agora mesmo. Iria deste mundo ao encontro de Deus. Sei que em breve essa hora vai chegar, quando lá no céu claro ensoa, rodeado de anjos Jesus vai voltar. Todo olho então verá, Cristo vem, aleluia. Que alegria esse dia será, para ser
sei que são passageiras. Jesus vem me dar forças para prosseguir. Mas sei que em breve essa hora vai chegar, quando lá no céu claro soa, rodeado de anjos Jesus vai voltar. Todo olho então verá, Cristo vem, aleluia, que alegria esse dia será. Para sempre viveremos na cidade santa sem igual, todos juntos cantaremos no grande coro celestial, bendiremos, adoraremos, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, te adoramos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estarmos na tua casa, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus continue abençoando a nossa missionária Claudinei. Amém? Vamos nos colocar de pé? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão presbítero Wellington, para nós levantarmos um clamor por missões. Orar para que Deus queime a chama no nosso coração para fazermos missões. Eu escutei um pastor certa feita falando que quando Deus te chamar para o santo ministério, esqueça da sua vida. Faça a vontade de Deus e deixa Deus cuidar da sua vida. Está disposto nessa noite? Certa feita, nós estávamos em Perus e foi estendido um lençol no chão. E muitos jogavam as suas ofertas. Tinha relógios. Quantos jogaram gravatas? E tinha uma criancinha que veio e pulou dentro do lençol. Ela falou: eu não tenho nada, eu dou minha vida para missões. Você consegue entender nesta noite? Vem cá. E logo após, o nosso missionário Domingos Zeca já estará ministrando a palavra do Senhor. Antes da ministração, aí o nosso irmão vai colocar aquele vídeo para nós também vermos uma mensagem lá de Uamanguana, e logo após, o nosso missionário estará pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti, meu Pai. Pai, nesse momento queremos orar, Senhor, pelos missionários, Senhor, que estão nos campos. Te agradecendo, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, que são chamados, Senhor, para esse grande propósito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja, nesta noite, ó Pai, apresenta aqueles que estão dentro desse país, Senhor, aqueles que estão, Senhor, pelo mundo afora. Nós cremos na Tua obra universal, meu Pai, que o Senhor continue capacitando a cada um dos Teus filhos, que o Senhor continue sustentando, Pai, cada um dos Teus servos. Pai, que nesta noite esta chama missionária possa descer, Senhor, no coração de alguém aqui nesta noite, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor ainda é o Deus que opera. Nós cremos que o Senhor ainda é o Deus que sustenta a Tua igreja. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, continue abençoando o Teu povo, abençoando, ó Pai, esta grande obra. Senhor, fale também conosco nesta noite, pela Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Toma o seu assento, somente 46 segundos, se não me falha a memória. Aleluia. Nós vamos ver um vídeo lá do Moçambique.
vossas doações e muito obrigado por ter feito por nós. Sabemos, estamos a ver nossos pastores, Guilherme Zeca, juntamente com a nossa mãe Amina. Queremos dizer a eles que nós estamos aqui continuando orando por vocês nessa viagem missionária. Que Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Aleluia. Missionário Zeca, por favor. Deixa Deus te usar. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que alegria retornar a esse lugar, essa casa. Para a glória, Senhor. O lugar que nós amamos. O lugar em que nós somos curados, restaurados. Para a glória do Senhor. Queridos, eu quero expressar aqui mais uma vez minha satisfação esta noite em poder estar neste lugar junto com os irmãos e rever alguns amigos para a glória do Senhor. Saudar aqui o nosso pastor presidente que não está presente e louvar a Deus pela vida dele e a sua família. Louvar aqui o pastor Charles, obrigado por estar aqui conosco, para a glória é sempre uma alegria. Eu agradecer aqui ao pastor Ivan que tem cuidado de nós lá de longe, mandando mensagens, perguntando como estão as coisas de uma forma muito sábia. Queremos louvar a Deus por isso, para a glória do Senhor. Que alegria rever o pastor Anderson aqui, para a glória do Senhor. Eu estou lutando, quero ir lá em Portugal, ir aprender e ver como está sendo. E para nós também será uma grande alegria recebê-lo em Moçambique, para a glória do Senhor. Queridos, eu estou junto com a minha esposa, quero louvar a Deus pela vida dela, por aquilo que nós temos vivido ali em Moçambique, para a glória do Senhor. Louvar a Deus pela vida do Sérgio, que está nos acompanhando, e junto ali com o presbítero Christian, para a glória do Senhor. Que alegria aqui rever mais uma vez nossos amigos, irmão Paulo, pastor Paulo, junto com a sua esposa. Ah, meu Deus, lembranças boas daquela cozinha lá. Nem ali em casa, eis só a graça do Senhor. Nem que bênção para a glória de Deus. Queridos, queremos louvar a Deus por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas naquele lugar, em Moçambique. Temos vivido momentos maravilhosos, temos vivido milagres, temos vivido o Senhor operando de uma forma miraculosa para a glória do Senhor. Nós estamos aí hoje cuidando mais de 288 crianças, órfãos e vulneráveis. E essas crianças passam agora em torno de mais de 13 anos que nós estamos acompanhando aquelas crianças. Hoje eu posso falar para vocês que verdadeiramente temos visto a mão de Deus mudar a história daquelas crianças. Hoje temos crianças, tem um menino lá agora que está fazendo a faculdade, que chegou ali, fez o ensino primário, secundário e agora está na faculdade fazendo administração pública. E para nós, quando vemos isto, nós compreendemos que não é sobre alimentar aquelas crianças, é sobre projetar o futuro daquelas crianças. É acreditar que através da vida daquelas crianças nós podemos minimizar aquilo que o mundo e o inferno e a rua podia trazer sobre aquelas crianças, e nós conseguimos ver Deus agindo ali de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, para a glória do Senhor. Ali, nesses anos todos, nós construímos um prédio, e agora estamos a construir o segundo prédio, e nesse segundo prédio nós já colocamos as asas, já colocamos os pilares, estamos orando para colocar as paredes, o telhado, para a glória do Senhor. Ali vai ser diferente, porque agora nós vamos tirar as crianças daquelas imagens que eu mesmo não sou muito fanático, em que as crianças sentam no chão comendo para a glória do Senhor. Nós queremos tirar eles daquele chão para uma sala digna, tendo cadeira, tendo uma mesa, para que eles possam comer com dignidade para a glória do Senhor. Vai ser difícil? Vai. Mas nós conhecemos esse Deus. Nós já vimos Ele operar, já vimos Ele agir e já vimos Ele abrir portas de uma forma tremenda para a glória do Senhor. Queridos, ali em Moçambique, além do projeto Amanguana, além dessas crianças, nós cuidamos mais de 26 igrejas, com 26 pastores.
que nós sustentamos, nós orientamos, e desses todos nós temos agora 7 igrejas construídas com as condições mínimas, eles saindo debaixo de árvores, saindo daquilo que seria debaixo de condições onde a chuva e o vento poder acabar alcançando eles. Estamos agora com 6 igrejas edificadas para a glória do Senhor, mas ainda é uma grande luta para podermos colocar todos eles em lugares dignos que possam glorificar e exaltar ao Senhor. Eu fiz uma visita há dias numa igreja nossa, num distrito chamado Gorongosa. E quando cheguei lá, enquanto eles cantavam e adoravam com batuques, quando terminou o culto, eles disseram assim para mim: pastor, lá na vossa igreja vocês ainda tocam batuque? E eu disse: não, graças a Deus, agora eu não sabia em que situação eu me coloquei, né? Eu disse: não, agora nós estamos a usar o teclado, nós temos um violão. Eu disse: oh, glória a Deus, estamos orando para ver se nós também um dia podemos usar um teclado, um violão. E eu disse: meu Deus, que situação. E eu disse para eles: encontre algum lugar, pergunte quanto que custa um teclado. E eles viajaram para uma cidade mais próxima, encontraram um teclado mínimo e eles disseram para mim: pastor, o teclado custa R$1.200. Eu disse para eles: me deem 3 semanas e eu envio o teclado para vocês. Eu comecei a orar e de repente um amigo meu nos Estados Unidos ligou para mim numa conversa. Enquanto conversávamos, ele perguntou para mim: por que eu estou sentindo que você fez uma promessa que não pôde pagar? Eu disse para ele, eu acreditei que ia pagar, mas como não sabia. Ele perguntou para mim: o que é? Eu disse: eu visitei uma igreja nossa, eles precisam de um teclado e o teclado custa R$1.200. Ele disse para eles: diga para eles que o dinheiro já está chegando e o teclado será comprado para a glória do Senhor. E logo a seguir nós compramos o teclado, os irmãos lá tocando, nem tem energia, eles estão usando algum painel, um painel só em cima da igreja, puxando um pouco de energia, eles estão felizes, glorificando o Senhor, para a glória de Deus. Essas coisas nos alegram, vendo a igreja crescer, vendo a igreja impactar a sua comunidade e experimentar os momentos maravilhosos para a glória do Senhor. Nós agora, eu e minha esposa, estamos com 2 projetos. Eu não sei que nome eu chamaria, ousados, 2 projetos ousados ali em Moçambique, para que aquilo que o Deus quiser fazer através das nossas vidas, nós estamos à disposição. Como os irmãos sabem, esses todos 7 anos que fiquei frequentando o Brasil, por um período um pouco mais longo, eu estava estudando, eu terminei o mestrado, eu terminei o doutorado. Quando voltei para Moçambique, o governo me colocou a dar aula numa universidade. Para a glória do Senhor, antes mesmo de vir para cá, eu recebi uma ligação de associação de estudantes da universidade, uma universidade pública. Eles estão marcando um culto evangelístico dentro da universidade e eles estão me chamando para que eu possa compartilhar a palavra com todos os estudantes daquela universidade. E depois que eles falaram comigo, cheguei em casa em oração, conversei com a minha esposa e de uma forma clara, Deus disse para mim: se prepare, porque muitas universidades dessa cidade vão se abrir para você pregar o evangelho dentro delas, para a glória do Senhor. E nós, enquanto orávamos por isso, eu perguntava para o Senhor: Deus, depois de pregar, eu queria poder oferecer alguma coisa para os estudantes, ainda que fosse um folheto, um livro, alguma coisa que fosse necessário. Ontem eu pregando em São Roque, o pastor da igreja disse para mim que acabava de receber caixas de folhetos e de livros de João, em que ele estaria distribuindo em São Roque. Eu disse: deixa ver que material é esse. Ele trouxe, mostrou, disse: como que eu consigo? Ele disse: eu consigo enviar caixas para você em Moçambique, para poder levar para os jovens nas universidades, para a glória do Senhor. E Deus trabalhando naquilo que é o seu propósito. E a nossa oração é que as universidades de Moçambique, antes do inferno tomar, antes de ideias contrárias, porque vão chegar um dia, tomar essas universidades, queremos que o evangelho chegue antes deles, queremos que a palavra entre nesses lugares para a glória
do Senhor. Eu espero um dia fazer uma grande conferência de estudantes universitários e pregar para eles que Jesus ainda cura, Jesus liberta, Jesus salva e ainda batiza com o Espírito Santo para a glória do Senhor. Mas além desse projeto, estamos com outro ainda mais desafiante. A minha esposa, ela é formada em Direito, ela é advogada. E a coisa que mais lhe entristece é o tratamento que as mulheres que estão presas, elas recebem em Moçambique. O tratamento não é dos melhores. Infelizmente, eu não posso dar os detalhes aqui, porque até pode parecer um desafio para mim mesmo, do ponto de vista do conceito do governo, a meu respeito. Mas o tratamento não é bom. E a minha esposa propôs do coração dela visitar o lado feminino da prisão, não só para falar de Jesus, mas para pegar todos os processos dessas mulheres e poder voltar a rever os processos e ver até que ponto existe alguma situação que não foi tão justa quanto devia, para poder ajudar esta mulher sem precisar pagar nem um centavo, representar essas mulheres no tribunal para podermos ajudar elas a saírem de lá e através disso falar de Jesus e levá-las para a igreja, para a glória do Senhor. Vai ser um desafio, mas eu sei que para esse Deus que nós adoramos, nada é impossível para a glória do Senhor. Contamos com as vossas orações, contamos com as vossas contribuições e, acima de tudo, contamos com a vossa visita lá em Moçambique. O nosso centro missionário está aberto para receber cada um de vocês e venham preparados para trabalhar, mas mais do que isso, para saírem de lá desafiados para a glória do Senhor. Uma moça daqui de Lençóis Paulista, ela teve a oportunidade um certo dia de visitar o Projeto Amanguana. Depois da visita, na hora que eu acompanhava ela para entrar no avião para voltar para o Brasil, ela pôs-se a chorar e eu perguntei para ela, o que se passa? Ela disse, pastor, eu me equivoquei. Quando eu vinha para Moçambique, eu pensei que vinha amar. Eu pensei que vinha abraçar. E agora que eu estou voltando e eu descobri que eu que fui amada, eu que fui abraçada neste lugar, para a glória do Senhor. Às vezes nós pensamos que oferecemos muito. E nós não entendemos que na verdade, nós que somos mais oferecidos comparado àquilo que nós oferecemos em lugares que nós visitamos para a glória do Senhor. E eu desafio você a visitar aquele lugar. Mas também nós estamos aqui esta noite para sermos uma prova viva das vossas contribuições. Porque vivemos hoje, eu mesmo, pela experiência que eu tenho na obra missionária, eu sei o quanto hoje vivemos situações de falsidade missionária, principalmente nas redes sociais, em que nós encontramos pessoas divulgando coisas, dizendo que existe um trabalho, existe uma obra missionária, existe uma igreja, mas no final, quando você chega mais próximo, você descobre que de igreja não tem nada, de obra missionária não tem nada. Agora, nós estávamos em Botucatu, eu e a minha esposa e o irmão Sérgio, estávamos com uma família que nos relatam que estão aproximadamente há 6 anos ajudando uma obra missionária em Moçambique, num distrito chamado Marumeu. E nós perguntamos para ela, para aquela família, qual é o nome do missionário? Eles nos deram os dados do missionário. Sérgio, que é mais esperto que eu, entrou em contato com o distrito, perguntou a alguns amigos dele. O distrito é um lugar pequeno. Perguntou, deu os dados. Até agora a informação que ele recebeu é que não conhecemos essa pessoa. Não sabemos se essa pessoa existe. Em Moçambique, uma missionária saiu daqui do Brasil, visitou Moçambique, depois de mais ou menos 7 anos ajudando uma obra missionária. Ao chegar em Moçambique, depois ela decidiu ir visitar. Chegou no aeroporto, foi muito bem recebida com esse grupo que diziam que tinha uma obra missionária. Ao chegar em casa,
Ela perguntou: onde está a igreja? Disseram que não, a igreja é um pouco longe daqui, vamos ter que passar um tempo, depois vamos. Mas aqui nós não temos fogão, aqui nós não temos comida. Ela tirou dinheiro, comprou fogão, comprou comida. Ela perguntou: e a igreja? Não, é um pouco mais distante, mas daqui a pouco nós vamos. Passaram 7 dias, depois levaram ela para um distrito mais distante da cidade. Chegaram lá, juntaram um pequeno grupo de pessoas, cantaram, adoraram. Ela perguntou: mas a igreja que eu estava construindo, o povo que vocês enviavam as fotos? E depois de um tempo ela descobriu que tudo era uma falsidade, dinheiro já tinha acabado, ela nem tinha onde dormir. Pela sorte, ela ficou sabendo de um outro grupo de brasileiros que estavam numa outra base missionária. Foi onde ela foi socorrida, passou um tempo lá, entrou no avião, em lágrima voltou para cá. Queridos, em pé neste lugar, acredito que é o mesmo que o pastor Anderson poderia passar esta noite neste lugar. É que esta igreja não está ajudando uma base missionária imaginária. Nós estamos aqui esta noite para dizer que as vossas contribuições, as vossas orações estão chegando no lugar certo. Um lugar em que nós estamos saindo de lá. O Sérgio está ali. O Christian está ali, o Christian já esteve em Moçambique, ele conhece o trabalho que estamos fazendo. O falecido pastor Valdir, ele já esteve lá. Nós estamos falando de um lugar com conhecimento do que Deus está fazendo lá. Vocês podem abraçar essa secretaria missionária, vocês podem contribuir, podem dar o vosso melhor, porque há vidas sendo alcançadas, há famílias sendo restauradas, há casas sendo edificadas através daquilo que vocês estão fazendo neste lugar, para a glória do Senhor. Queridos, antes mesmo de eu sentar, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João. Vou ser rápido, porque, para ser sincero, enquanto o pastor Anderson pregava, eu perguntava: por que eu não fui o primeiro? Ali eu sentava e ouvíamos essa palavra maravilhosa, que verdadeiramente o Senhor está se lembrando de nós para a glória do Senhor. João capítulo número 7, versículo de número 37, 38 e 39. Diz a palavra do Senhor: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai, fala, ensina, instrui, leva toda a honra e glória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, de uma forma resumida, esse texto já nos leva a compreender que essa é mais uma festa. Dentre várias festas judaicas, dentre várias festas que os hebreus praticavam, essa é mais uma. Existem 3 festas que caracterizavam de uma forma mais clara daquilo que os judeus faziam. Falamos de festas como de Páscoa, de Tabernáculo e de Pentecostes. Os que estudam a Bíblia vão dizer que esta festa era a festa de Tabernáculo. Os que estudam um pouco mais, melhor do que nós outros, vão dizer que ela está associada à festa de colheita. A igreja precisa compreender que para um judeu, quando chegava a festa de Tabernáculo, quando chegava a festa de Páscoa, assim como de Pentecoste, não importa em que cidade você estaria, não importa em que aldeia você estava, você precisava abandonar tudo o que estava fazendo e pegar a estrada em direção a Jerusalém.
para fazer parte dessa festa, porque eles acreditavam que nessa festa não só Deus visitava aquele lugar, eles acreditavam que eram fortalecidos, a presença de Deus restaurava as suas vidas e voltavam para casa para experimentar um momento diferente para a glória do Senhor. Aliás, é uma dessas festas em que Jesus, aos 12 anos, se perde ao voltar dessas festas com seu pai. Sim, é uma dessas festas do livro de Atos, capítulo número 2, que depois que o Pentecostes acontecer, você lê a Bíblia, você entende que estavam lá pessoas vindo de todos os outros lugares, porque eles se reuniam naquele lugar porque sabiam que nessas festas algo sobrenatural podia acontecer. Vou melhorar para você entender. Nessas festas, o judeu tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa que algo pode acontecer naquele lugar. E nós, como filhos de Deus, nós nos reunimos nesses cultos também numa dessas festas. E precisamos fazê-lo com uma expectativa. Infelizmente, vivemos uma época em que nos reunimos sem expectativas. Nos reunimos simplesmente como mais um culto, como mais uma reunião, como mais um momento em que vou ver a minha irmã, vou ver a meu irmão. Não, queridos, quando nos reunimos num lugar como este, precisamos ter consciência que o Espírito Santo vai descer. E se o Espírito Santo vai descer, qualquer coisa pode acontecer. Numa reunião como esta, alguém pode sair curada. Numa reunião como essa, demônios podem sair, maldição pode ser quebrada. Numa reunião como esta, a glória de Deus pode descer sobre este lugar e se manifestar de uma forma sobremaneira para a glória do Senhor. Eles estavam mais numa festa. E os que estudam a Bíblia vão dizer que essas festas passavam no mínimo 7 dias. E a Bíblia fala do último dia. Só que nesse último dia a Bíblia vai dizer que Jesus se coloca em pé e abre a boca e vai dizer: quem tem sede, venha e beba. É como se nos 7 dias havia uma reunião de conversa nessa festa, que falavam de escassez. É o que eu começo a imaginar. Se Jesus se coloca em pé e vai dizer: quem tem sede, é como quem disse que durante esses dias da festa havia pequenas reuniões questionando como que vai ser. Havia alguma inquietação entre eles. E nós exageramos, dissemos talvez a colheita dessa época não tenha sido tão boa. Talvez a chuva dessa época não foi a melhor. Então eles foram em dor, em lágrima, sem saber o que vai ser depois. No primeiro dia, talvez divididos em tribos, eles conversavam se questionando: como que vai ser depois daqui? Não tivemos boa colheita, não tivemos chuva suficiente, não temos o suficiente para comer e guardar semente para a próxima época. Passou o primeiro dia, passou o segundo, talvez a conversa era sobre isso. O terceiro, o quarto, o quinto dia, essa era a conversa. Havia tristeza dentro deles, provavelmente. Havia desânimo, havia incerteza no interior deles. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. O sexto dia também chegou e talvez, pastor, já estavam arrumando as suas coisas, dizendo: amanhã vamos embora. Mas vamos não sem saber o que vai ser da nossa família, o que vai ser da nossa comunidade, porque não colhemos o suficiente. E no sétimo dia, eu não sei porque que Deus sempre escolhe o último dia. Eu não sei porque Ele sempre espera o último dia. Eu não sei porque Ele não conversou com eles no segundo, no terceiro dia. Mas Ele escolhe exatamente o último dia para se colocar em pé, para dizer: não importa como começou, o que importa é como vai terminar. Ele se coloca em pé para dizer para ele: não importa como chegaram, o que importa é como vocês vão sair daqui. Ele se coloca em pé para dizer: não importa como te machucaram, não importa como te rejeitaram, não importa como te humilharam, porque aquele que é todo poderoso está na reunião esta noite. E Ele vai se colocar em pé e vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu não sei em que último dia você está. Eu não sei em que área da sua vida está no último dia. E eu não sei se é a tua família que está
Não sei se é a tua saúde que está. Eu não sei se é a tua empresa que está no último. É aquele momento que você já não sabe o que fazer. Deus me manda aqui esta noite para dizer: eu vou me colocar em pé por tua causa. Eu vou me colocar em pé por tua causa. Ainda que todos não tenham se levantado, o Senhor está dizendo: eu vou me colocar em pé por tua causa. Porque eu me lembrei de você. Porque eu me lembrei da tua família. Porque eu me lembrei da sua família. O Senhor vai se colocar em pé para restaurar a situação. A Bíblia vai dizer que ele se coloca em pé e abre a boca. E é muito interessante que a própria Bíblia diz que é em alta voz. É como quem diz: todos vão ouvir. Não vai ficar nenhum sem ouvir. Todos vão ouvir. Ele abre a boca e vai dizer: quem tem sede, venha e beba. Jesus está dizendo o seguinte: ouvi as conversas. Eu posso pregar essa noite. Ouvi vocês murmurando. Eu ouvi vocês reclamando. Eu vi vocês desesperados. Eu até ouvi o que você queria. Mas me escute: quem tem sede. Porque se Ele é Deus, Ele sabe que eu estou com sede. Ele sabe que eu preciso de uma porta. Mas mesmo assim Ele se coloca em pé para perguntar: quem tem? Jesus está nos ensinar, queridos, que a pior coisa na relação humana é ajudar quem não quer. Você vai dar o melhor de você, você vai dar o seu tempo, mas você não vai sentir nada de recompensa, porque a pessoa não quer ser ajudada. E Jesus se coloca em pé e vai para quem quer. Ele está dizendo: se alguém está descobrindo dentro dela que precisa de alguma coisa, eu estou aqui para restaurar a situação. Você precisa reconhecer primeiro que precisa de ajuda para a glória do Senhor. Você precisa reconhecer que já não pode ser Senhor Jesus. Você precisa reconhecer que eu não consigo chegar lá se a presença dEle não for comigo. Você precisa reconhecer que o que você podia fazer já fez e agora não dá mais. O problema é sempre tentarmos sozinho e querer Jesus nos últimos dos minutos. Mas Deus está dizendo: reconheça a sua necessidade e deixa eu suprir para a glória do Senhor. Quem tem sede, ele está clamando. Mas ele sabe, tanto quando o Bartimeu grita, ele sabia. Mas ele pergunta: o que quer que eu te faça? Porque ele quer ter certeza se você sabe o que quer. Mas mais do que isso, ele quer que você confesse com a sua boca o que você quer, para quando o milagre acontecer, você se lembre de quem fez. Quem tem sede. Só que ele vai dizer o seguinte: venha a mim. Venha a mim. Jesus está dizendo: a tua necessidade, me escuta agora, ela tem solução. E a solução da sua necessidade tem um nome. E esse nome se chama Jesus. Venha a mim. Ele direciona a fonte que você precisa. Por que ele faz questão? Me escuta. É porque vivemos uma época, papai me ajuda agora, em que nós criamos as nossas próprias fontes. Vivemos uma época em que nós decidimos quem são as nossas fontes para suprir as nossas necessidades. E o pior, nós mesmos sabemos que o que ele supre é temporário. Escutamos hoje, continuamos com fome. Bebemos hoje, continuamos com sede. Nos alegramos temporariamente. Mas o Senhor, assim como falou para a mulher samaritana, Ele está dizendo: venha a mim e beba. Por quê? Porque você não vai precisar mais de voltar a procurar dessas águas.
Igreja, a fonte das águas que você precisa não é pastor Domingos Zeca. A fonte das águas que você precisa não é pastor Anderson. A fonte das águas que você precisa não é pastor Charles. A fonte de água que você precisa não é pastor Ivan. A fonte de água que você precisa tem um nome, tem um nome, tem um nome. E se chama Jesus. Eu disse, o nome dele é Jesus. Estamos pregando tudo menos Jesus. Mas esta noite a igreja se lembrou que a fonte se chama Jesus. Aleluia. Eu disse, se alguém tem, venha a mim. Está direcionado. A fonte é ele, venha a mim. Ele disse, e beba. E ele disse, aquele que crê, aleluia. Ele diz que quem crê, ele diz assim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Questão de tempo. Eu preciso dizer daqui, escuta. Ele diz assim, quem crer em mim, que sou a fonte, no seu interior fluirão rios de água viva. Ok, vou melhorar para você entender. Ele está dizendo o seguinte, se alguém tem sede, venha e beba. Ele está dizendo o seguinte, venha e beba. Ok, mas depois de você beber, no seu interior fluirão rios. Espera aí. Eu só bebi 10 ml. Ok, 15. Tá bem, 20. Eu bebi 20 ml. No seu interior fluirão rios de água viva. Ok, vou melhorar para você entender. Jesus está dizendo o seguinte, quem beber de mim, que sou a fonte de água viva, me escuta agora, eu vou transformar você em outra fonte de água viva. Ele está dizendo o seguinte, se alguém bebe dessas águas que Cristo Jesus, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo, depois de você beber das águas que é Jesus Cristo, onde você chegar, haverá rios de água viva. Onde você chegar, haverá rios, porque você será fonte de águas vivas para a glória do Senhor. É por isso que nós, sem percebermos, estamos em lugares em que Deus transforma vidas. Porque bebemos da fonte. Chegamos em lugares em que as pessoas estão tomando decisão de tirar as suas próprias vidas. Mas porque nós chegamos, o cenário muda. Não porque somos melhor que eles. Bebemos da fonte. Nós chegamos em famílias que estão quase se quebrando, mas porque chegamos, o cenário muda. Não porque somos melhores, bebemos da fonte. Eu quero lembrar a igreja, se beberes da fonte que se chama Jesus, ao chegar na sua casa, a história vai mudar. Ao chegar no teu lugar de trabalho, a história vai mudar. Ao chegar na faculdade, a história vai mudar, porque no seu interior está fluindo rios de água viva para a glória do Senhor. A Bíblia vai dizer, a Bíblia escolhe a palavra rios. É Jesus abrindo a boca, ele vai dizer, no seu interior fluirão rios. É Jesus. E Jesus não usa a palavra por acaso. Ele escolhe rios. O que Jesus está dizendo, o que eu vou gerar em você, me escuta, se beber de mim, o que eu vou gerar em você, me escuta, não será um lago. O que eu vou gerar em você, será um rio.
que lago é um cerco de água, é que se você jogar alguma coisa lá, essa coisa permanece lá. Lago é um cerco de água. Se você colocar sujeira dentro dela, essa sujeira permanece lá. Só que a Bíblia vai dizer, eu vou te esquecer um pouco, me desculpe. A Bíblia vai dizer que eu sou um rio. Você não sei, estou a falar de mim agora. A Bíblia está dizendo que eu sou um rio. O que significa, me escuta agora, se você coloca sujeira no rio, a sujeira passa. Não estou entendendo. É por causa disso que, apesar das lutas, apesar da perseguição, apesar dos problemas, ainda estamos em pé. É porque somos rio. Tudo que lançaram contra nós passou para a glória do Senhor. Eu declaro essa noite em nome de Jesus, que o rio que o Senhor estabeleceu dentro de você seja ativado, seja restaurado e trazido de volta. E tudo que o inferno lançou contra ti comece a passar para a glória do Senhor. E tudo que o inferno lançou contra a tua casa comece a passar em nome de Jesus. Porque você não é lago, você é um rio na presença de Deus. É mesmo para terminar. A Bíblia vai dizer, me escuta agora, que essa conversa, Jesus, na verdade, é sobre o Espírito Santo. Essa conversa toda que ele está tendo aqui é sobre o Espírito Santo. Mas era um Espírito Santo, me escuta agora, que não havia ainda sido derramado. Por quê? Porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Só que agora que eu estou a pregar aqui, Cristo já foi glorificado. E o Espírito Santo já foi derramado. O que Jesus estava dizendo, me escuta agora, que o que ativa esse mover de saciar e suprir necessidades em todas as áreas das nossas vidas, me escuta, igreja, é o Espírito Santo. Igreja, podemos ignorar tudo nos nossos cultos, me escute, não ignore a presença dele. O Espírito Santo. Espírito Santo faz toda a diferença. O desejo pelo Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo, comunhão e intimidade com o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Igreja, se tirarmos o Espírito Santo dos nossos cultos, se tirarmos o Espírito Santo das nossas relações, se tirarmos o Espírito Santo das nossas amizades, pode ter certeza, nós nos tornamos religiosos. É o Espírito Santo que nos mantém em pé em meio a qualquer circunstância. É o Espírito Santo que nos dá força para continuar quando não podíamos mais. É o Espírito Santo que nos faz ficar em pé quando o vento está soprando o contrário. É o Espírito Santo que nos faz continuar aí na igreja mesmo quando ninguém nos saúda. É o Espírito Santo que nos faz continuar a adorar mesmo debaixo da dor. É o Espírito Santo que nos faz pregar mesmo em meio à lágrima. É o Espírito Santo que a igreja precisa para a glória do Senhor. Escuta, a igreja não pode fazer nada sem o Espírito Santo. É tudo que precisamos. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, pode levar o povo a caminho para a terra prometida. E a Bíblia vai dizer que Moisés, enquanto se posiciona para sair, ele faz a pergunta se o Senhor iria junto. E a Bíblia diz que Deus vai responder dizendo que não, eu enviarei um anjo. E o Moisés vai dizer que não, Senhor, não nos faça subir se a tua presença não for conosco.
não nos faça subir se a tua presença não for conosco. A igreja precisa chamar de volta essa compreensão de Moisés. Não vamos pregar se a presença dele não estiver lá. Não vamos fazer essa obra missionária se a presença dele não estiver lá. Não vamos casar se a presença dele não estivermos lá. Esse namoro não vai começar se a presença dele não estiver lá. Essa viagem não vai acontecer se a presença dele, onde não existir a presença dele, a resposta é não. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença dele sobre as nossas vidas, para permanecermos diante das circunstâncias que o mundo está oferecendo. Precisamos da presença de Deus. O que Deus semeou em você, o que Deus instalou, o que Deus colocou em você, esta noite pode ser ativado pelo Espírito Santo para a glória do Senhor. E o que Deus não colocou, o que Deus não estabeleceu em você, pode ser removido esta noite através do Espírito Santo para a glória do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Você consegue fechar os teus olhos? Inclinar a tua cabeça. Levantar o mínimo que você puder das tuas mãos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. 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 Pode tomar a tua igreja, Senhor. Pode tomar a tua igreja, Jesus. Pode tomar a tua igreja, Senhor. Pode tomar a tua igreja, Senhor. Mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Jesus. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Jesus. Mais, ser cheio. Receba agora. Receba agora. A presença dele está aqui, igreja. A presença dele está aqui, igreja. Receba agora. Ser cheio. Ei, mais. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Receba agora, igreja. Receba agora. Onde que está a igreja? Receba agora. É ele que está aqui. Seja cheio. Mais, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti sobre este lugar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Levanta as mãos. Declara. Abre a tua boca, declara isso.
águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar. Este rio está neste lugar. Neste lugar, eu quero beber Desejas do teu rio, Senhor. Desejas, igreja. Sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Oh, e eu Quero fluir em tuas águas. Rabaxê, cabadarabacê. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és. Abaiabadaraba. Tu és o rio, Senhor. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Oh, deixa ele curar, deixa ele libertar, deixa ele restaurar. Deixa ele encher, deixa ele renovar. Oh, dabae, de camandurabacerele. Yamandabacere, badarabase, cabadorobo. Pai, em nome de Jesus, renova vidas esta noite, renova línguas estranhas esta noite, traga brasas de fogo sobre esta igreja esta noite, lambaretas de fogo sobre esta igreja esta noite. Declaramos uma igreja viva, declaramos uma igreja, Senhor, que vai correr com o fogo do avivamento. Uma igreja cheia do teu Santo Espírito, Pai. Toma a tua igreja como te apraz para a tua glória. Enche-nos de novo, Senhor. Renova-nos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, antes de eu sentar, me escute. Será que está alguém aqui esta noite conosco que está dizendo, pastor, há muito tempo que eu pensei que não merecia mais essa comunhão, esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, por causa dos meus erros, das minhas falhas. Eu pensei que não merecia mais, mas esta noite eu estou sentindo que esse mesmo Espírito Santo ainda me ama, ainda quer me encher, ainda quer ser um comigo. Talvez alguém que está dizendo, pastor, eu não queria mais saber de igreja, só vim aqui por vir. Mas eu estou sentindo que o céu ainda tem meu nome escrito na palma do Criador. Se alguém está aqui e está dizendo, pastor, eu preciso de ir aí à frente para receber essa oração, para confirmar que eu ainda sou de Deus, sou filho dele. Se você estiver aqui, vem para aqui à frente, nós queremos orar por você. Vem para aqui à frente, para a glória do Senhor. Se você também quer se reconciliar, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador dos teus pecados, vem para aqui. Nós queremos orar por você. Esta é a noite que Ele preparou, talvez seja só por tua causa. Esta é a noite que Ele fez com que alguém viesse lá da África, lá da Europa, talvez só por tua causa. E o Senhor está dizendo, não perca esta noite, dê um passo para frente. Porque o Senhor quer fazer algo na sua vida, que você vai viver uma história que você nunca mais imaginava. Dê um passo para frente. Nós queremos orar por você esta noite, para a glória do Senhor. Onde está essa pessoa? Onde é que está essa pessoa que quer tomar essa decisão? Oh Espírito Santo de Deus,
Nós quebramos todas as correntes contrárias. Nós quebramos todas as cordas diabólicas. E declaramos você livre para viver uma novidade de vida na presença do Senhor. Onde está essa pessoa? Nós queremos orar por você esta noite. Eu só vou esperar mais um minuto só. Porque eu já estou certo que se ele chegar aqui agora, eu vou subir junto com ele. Para a glória do Senhor. Mas se você está com essa dúvida, nós queremos orar contigo essa noite para trazer a certeza da tua salvação em Cristo Jesus, para que naquele dia você também suba junto conosco, para a glória do Senhor. Eu só vou esperar mais 30 segundos. Eu sei que não é fácil, é uma luta interior e exterior, mas eu não posso ficar toda noite aqui. Eu só vou dar mais somente 15 segundos. Essa pode ser a noite que Deus preparou para a sua vida. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se não tiver ninguém, que se todos nós temos a convicção daquilo que nós somos em Cristo Jesus, toda honra e glória seja dada àquele que é o único e verdadeiro, o eterno e soberano, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Toma o seu assento, apenas 2 minutinhos, eu faço minhas considerações e o nosso pastor Charles já estará orando por cada um de nós. Amém? Quantos querem agradecer a Deus pela vida dos missionários que nos honraram nesta noite? Pode dizer amém? Amém. Minha gratidão, viu? Pastor Anderson, pastora Claudineia, Deus continue abençoando a sua vida rica e poderosamente cada dia mais. Não só vocês, os filhos, netos, que Deus continue abençoando. Amém? Quantos querem agradecer a Deus pela vida dos missionários aqui nesta noite, pastor Anderson e a missionária Claudineia? Vamos dar um glória a Deus bem forte para Jesus? Amém? E também quantos querem agradecer? A minha gratidão, amém, ao pastor Domingos Zeca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu conheci ele esteve lá em casa orando pela minha mamãe, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus foi fiel naquilo que ele prometeu. Deus recolheu minha mamãe, mas a oração dela continua firme e cumprindo cada dia mais em nossas vidas, amém? Deus abençoe sua vida, nossa gratidão também a Mina Berta, Deus abençoe sua vida, os 2 obreiros, o Sérgio, o Christian, que Deus continue abençoando. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do missionário Domingos, da sua esposa, a Mina Berta, e dos obreiros que os acompanham, o Sérgio e o Christian? Vamos dar um amém bem forte para eles? Amém! Aleluia! Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos companheiros, amém? Que saíram lá das vossas congregações, os obreiros locais, cada irmão, o Danilo, né? Deus abençoe a sua vida nesta noite, amém? Também quero agradecer a todos que esteve conosco no culto online, que Deus possa continuar abençoando rica e poderosamente as vossas vidas, amém? Mamaninho, corta a transmissão aí, mamaninho, que eu vou passar aqui para o pastor Charles. O pastor Charles tem uma fala para conosco, enquanto ele está encerrando ali.